últimos 12 meses, a inflação foi de 110% e os alimentos subiram 122%. Nós não esperávamos que a inflação de 1980 fosse tão elevada. Nós também nos surpreendemos com um nível de inflação de mais de 100%. Todos os economistas fora do governo desejam um mercado inteiramente livre. Todos os economistas no governo recomendam o controle de preços. – 28 de fevereiro de 1986. Um dia para ficar na história do país. Iniciamos hoje uma guerra de vida ou morte contra a inflação. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. Logo na primeira visita ao supermercado Blink, uma certeza: os comerciantes não estavam mesmo respeitando as medidas do governo. No Jumbo Eletro da Zona Oeste, os consumidores recolheram a mercadoria com preço remarcado e levaram para a delegacia. Os preços de todos os produtos estão congelados a partir de hoje por tempo indeterminado. A correção monetária acabou. O Cruzado 2 provoca manifestações reprimidas pela polícia em Brasília. Há tumulto, alguns carros são incendiados, lojas e bancos depredados. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Caderneta de poupança. Você só pode sacar até 50 mil cruzados novos. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Que Deus nos ajude. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais um episódio do Atualizando e o tema de hoje eu acho que super interessante para as áreas de humanas dos vestibulares, que são os 30 anos do Plano Real, que foi o mecanismo para acabar com a hiperinflação que o Brasil tinha, né, na década de 70. Só para a gente ambientalizar, principalmente para os alunos mais novos, né, entre os anos 70 e os anos 90, o Brasil tinha a maior inflação acumulada do planeta Terra, muito parecida à situação que a Alemanha nazista teve na década de 30, então eles costumam fazer muito essas comparações, né? E aqui na minha frente, hoje a gente está com o professor Daniel, de História, né? A gente vai fazer esse ping-pong aqui, porque a gente, além de ter vivido isso, né? A gente estudou bastante essa situação. Então, Daniel, o que a gente pode mencionar historicamente, a questão um pouquinho antes do Plano Real e um pouquinho depois do Plano Real? Bom, bem, Monteiro, pessoal... o plano, como você acabou de falar, eu vou começar por aí, né? Que ter vivido a situação, né? Eu já trabalhava, Monteiro, desde 1983, então era assalariado, então justamente essa questão, a crise, era uma crise monetária. Embora o Plano Real, e depois vai explicar isso, o Plano Real ele é bem mais amplo, ele mexe com, né, aspectos fiscais, aspectos econômicos, infraestrutura, mas a gente sentia como uma crise monetária, ou seja, o dinheiro perdia valor. Agora, desde quando isso acontecia? Isso acontecia desde o final dos anos 70, né, por conta principalmente da crise do petróleo. Né? Explicando bem rapidinho, o grande desenvolvimento da nossa economia se dá ali nos anos 60 e 70 e apostando naquilo que se chama economicamente de inversão da poupança externa, que em linguagem simples, quer dizer, nós usávamos o dinheiro externo para financiar o nosso desenvolvimento. Os juros eram baixos, havia dinheiro sobrando, portanto era uma boa ideia. Por isso, e o Brasil crescia muito, né? O famoso milagre econômico do início dos anos 70 provavelmente estava num caminho interessante. O problema é que daí veio a crise do petróleo. Primeiro golpe, né, em 73, segundo golpe em 79. E o Brasil foi pego de calça curta, Monteiro, porque estava com as obras em andamento, tinha o chamado Plano Nacional de Desenvolvimento, que, né, previa grandes investimentos em infraestrutura, aeroportos, hidrelétricas, estradas, portos, e o governo, particularmente o governo Geisel, não quis parar e insistiu, portanto, nessa toada, acreditando que a crise poderia, enfim, ser rapidamente resolvida. Não foi. E a nossa dívida externa cresceu assustadoramente. E o país foi perdendo a capacidade de investir, perdendo a capacidade de controlar a própria moeda, e perdendo, obviamente, a capacidade, enfim, de regular preços, etc.
Início dos anos 80, a inflação disparou. A gente até tem um gráfico aqui que ele vai mostrar que dá para perceber nitidamente a dívida externa e a inflação vai mais ou menos no mesmo caminho. Ninguém precisa nem entender nada de economia, né, Monteiro? Ok, isso aqui é início dos anos 70, onde o gráfico começa. Então, observem que é um crescimento, eu vou dar número. Finalzinho ali dos anos 60, início dos anos 70, Monteiro, a nossa dívida externa estava ali em torno de 6 bilhões de dólares. Era absolutamente controlável. No início dos anos 80, ela passa dos 100 bilhões de dólares. Então, em 82, por exemplo, o México, que vive situação semelhante, declara moratório. E aí a perda da confiança internacional. Os investidores falam assim, vai ser um efeito dominó, todo mundo vai sair quebrando. Então era preciso rapidamente controlar essa situação. Ao mesmo tempo, até nos bastidores, você lembrava isso, o Brasil ia se redemocratizando. Acho que foi importante, né? Até legal você falar isso para a história, a importância da democracia para conseguir controlar a inflação. Sim, né? Esse processo de redemocracia tornava as coisas mais transparentes, tornava a necessidade de dar uma resposta para a população mais urgente, né? Às vezes, não quer dizer que a ditadura necessariamente não dê resposta, mas não tem tanta urgência. Né? E aí, o presidente do período, o presidente Sarney, né? Porque, enfim, tem toda a história do Tancredo Neves, que foi eleito indiretamente, mas faleceu, o presidente Sarney é o primeiro a tentar dar um basta no processo inflacionário com o chamado Plano Cruzado. Plano Cruzado de 1986, fevereiro de 86, em que vários economistas, mas dois em particular, né, o André Lara Rezende e o Pércio Arida, dois jovens economistas da PUC do Rio de Janeiro, tentam uma verdadeira mágica para tentar frear o crescimento já quase hiperinflacionário, usando, né, um recurso que se chama de um recurso heterodoxo, ou seja, ele não está na cartilha dos economistas, que era o congelamento de preços e salários. Eu vivi essa experiência. A Argentina fez recentemente, né? Recentemente. E se deu mal, né? Continua dando errado. Então, aqui é preciso ter bastante cuidado. Num primeiro momento, 3, 4 meses, ou seja, entre fevereiro e maio, começo de junho, deu certo. Lá de 86, né? 86. Fevereiro a junho ali de 86, os preços caíram bastante, né? Lógico, né? E eu me recordo bem que um efeito disso você poder comprar em vezes. A inflação era tão alta que ninguém fazia plano. E isso desorganiza não só a economia, desorganiza a vida de todo mundo. E aí o Plano Cruzado parece que deu aquela ideia de que as coisas iam funcionar. Mas veja a dificuldade de uma população não ter um mínimo de conhecimento. O congelamento era uma medida extraordinária e circunstancial. A ideia era apenas quebrar a memória inflacionária, aquele ímpeto de todo mundo remarcar. Quando isso funcionasse, e estava funcionando, o passo seguinte era começar a descongelar. Sim. Principalmente, porque o que é que acontece no Brasil, Monteiro, junho, julho? Chega o inverno. Sim. E com o inverno ocorre a variação natural dos preços, principalmente hortifruti e granjeiros. E o Sarney transforma o Plano Cruzado em um plano político. Vai à TV e pede para que as pessoas fiscalizem os preços, lutem pelos preços, como se isso fosse algo que dependesse só da vontade das pessoas. Resultado, fracassou. As prateleiras vão desabastecendo, enfim, começa a ocorrer o verbo desse ano, foi o verbo ágil. As pessoas começam a comprar as coisas por fora, começam, enfim, a pagar mais para ter os produtos, desorganiza a economia de novo. Eu lembro que tinha, você vai lembrar, que era um mercado negro, né? Começa a surgir no Brasil um mercado negro que as pessoas... Você tem leite na padaria? Não tem. Mas eu conheço um amigo que tem, que o cara foge do padrão do preço tabelado. Tudo faltava, né? Se você tem uma ideia, uma coisa que faltava era peça para automóvel. Então, você ia comprar um automóvel, você tem um automóvel simples, básico, né? Até porque na época não havia tanta diversidade. Era 2 anos a fila para comprar. Sim. Mas se você pagasse por fora, em 2 meses o carro estava disponível. Sim. Então criou-se realmente uma coisa cínica. Quem tinha, né, conseguia, quem não tinha ficava ainda duplamente insatisfeito. Sim. Final de 86, o plano naufragou. 87, Sarney tenta um segundo plano, chamado Plano Bresser, propondo um congelamento agora por tempo limitado, 90 dias, porque o primeiro plano era indefinido. Ninguém acredita mais. Em 89, Maílson da Nóbrega, era outro ministro, cada vez ia trocando de ministro da Igual técnico de futebol. Exatamente, o time não está indo bem, troca o técnico. Aí um outro ministro, Maílson da Nóbrega, tenta um outro plano em 89, Plano Verão,
E nessa altura do campeonato, a moeda foi perdendo tanto valor, gente, mas tanto valor que era preciso trocar a moeda. Então, pra vocês terem uma ideia, em 86, a nossa moeda até então se chamava Cruzeiro, passou a chamar Cruzado. Em 89, passou a chamar Cruzado Novo. E cada vez que trocava, perdia 3 zeros. Então, só de 86 a 89, a nossa moeda perdeu 6 zeros. Aí, em 89, teve a eleição, a primeira eleição direta para presidente. Imagina tudo isso junto. Depois de 29 anos, o povo ainda sai às ruas para defender seus candidatos, participar, né, do processo eleitoral, e ganha a eleição. Um candidato prometia acabar com a inflação com um golpe de karatê, que era o Fernando Collor, um jovem político de Alagoas, 40 anos de idade, 41 anos de idade, se elege o mais jovem presidente eleito do Brasil e abaixa o plano Collor 1, tira mais 3 zeros da moeda, a moeda volta a chamar Cruzeiro. Então, de novo, não percam as contas, de 85 a 90, 9 zeros da moeda. Esse era o ritmo da inflação. Confisca as poupanças, tentando justamente enxugar o excesso de dinheiro no mercado. Foi o que a Alemanha fez também na Segunda Guerra Mundial. Para tentar controlar, né? Sem dinheiro no mercado, sem compra. Sim. Sem compra, teoricamente, baixaria o preço. Eu me recordo, na época, usava o Meta Brasileiro, adora a metáfora, falava em torneirinhas. Né? Vamos fechar as torneirinhas. O problema é que fecha as torneiras, não seca só a circulação de dinheiro, seca a atividade econômica. Sim. Não deu certo de novo, a inflação chega, cai, sobe. Plano cruzado, ela cai, sobe, cai, sobe. É aquela coisa, né? Era pior até porque a irregularidade trazia insegurança jurídica, era uma coisa terrível. Collor ainda tenta um segundo plano, mas daí ele já estava envolvido nos escândalos lá e tal. Vem o impeachment, o afastamento do Collor, assume o vice. E aí, para terminar essa história, a gente assume o vice, Itamar Franco, que era um político de pouca expressão, né? Não era um político que fosse conhecido pelas pessoas, e não se esperava mais muita coisa. O brasileiro, eu me recordo bem disso, estava profundamente frustrado, cansado mesmo. E aí é que, de onde menos se espera, aí que vem a surpresa. Itamar resolve, né, depois de 3 tentativas, chama como 4º ministro da Fazenda um sociólogo, né, que não era economista, um sociólogo, intelectual, conhecido, um cara que ficava ali, né, Monteiro, entre a direita e a esquerda. Ele era de uma família de militares, sim. Porém, por outro lado, foi caçado pelo AI-5. Ficou no Chile um tempo, ficou no Chile, viajou pela Europa, Estados Unidos, um reconhecido intelectual, Fernando Henrique Cardoso, que chama, isso talvez as pessoas não chama, os economistas do Plano Cruzado, persuadido André Lara Rezende, junta com outros economistas amigos deles, Edmar Baixa, Pedro Malan, e forma então a equipe que vai formular outro plano, só que dessa vez um plano diferente, que é o Plano Real. Agora eu quero que você conte para, né, os nossos alunos o que tinha de diferente nesse Plano Real que esse ano está fazendo 30 anos, Monteiro. Bom, vamos lá, pessoal. É bem complexo, vamos tentar enxugar aqui. O que tinha diferente é que deu certo, né? Já é começar. E essa equipe que era muitos de professores da PUC, alunos da PUC do Rio de Janeiro, junto com ex-funcionários do governo federal que tinham aprendido com os erros dos planos seguintes. Agora, o que a gente não pode mais errar? A população tá um clima horrível no Brasil, também por causa do confisco lá da época do Collor. Então, a primeira coisa que eu coloquei foi essa foto, eu achei curiosa, estava tentando lembrar na minha cabeça. Essa nota é de 1993, é a nota com maior valor nominal do planeta Terra, né? Imagine se você tivesse, hoje em dia, uma nota de 500 mil reais, né? Pô, você trabalhava um mês, me dá uma nota dessa, eu ficava uns 5, 6 anos sem trabalhar. Mas isso aqui equivaleria mais ou menos hoje, que é mais ou menos uns 10 reais, assim, uns 15 reais, era pouco, era pouquíssimo. Então o dinheiro realmente não valia. A população brasileira estava traumatizada com os planos anteriores, mas o confisco foi terrível, né? Então o que eles pensaram? Juntaram todos os economistas e falaram, vamos tentar copiar algumas coisas que deram certo. Por exemplo, lá na Europa, eles estavam preparando para criar o euro, né? Então, eles teriam que juntar várias moedas da Europa, moeda da França, da Alemanha, né? A ideia do euro começa em 1991, na mesma época, e daí em 2001 teria o euro. Então, eles ficaram na Europa 10 anos com aquela moeda tipo na nuvem, assim, em euros. Então, o cara chegava, quanto é que custa esse mouse? 10 euros. Tem como comprar? Não.
só daqui 10 anos. E aí, por enquanto, você faz uma conversão com o teu dinheiro local, ou da Itália, ou da Alemanha, ou da França e tudo mais. Aí a população europeia foi acostumando com o valor das coisas sem poder comprar. Isso foi feito no Brasil também com uma ideia genial chamada URV, que a gente vai mostrar a fotinho daqui a pouco, que é a Unidade Real de Valor. Então, uma URV valeria o equivalente a $1, mais ou menos. E aí, só que a gente não podia esperar 10 anos. Estava todo mundo morto. Então, ele deu um prazo, ele não deixou o prazo fechado, ele deixou meio aberto, mas vai ser rápido. Então, vai ser durante uns 5 meses, você vai acostumar. Eu lembro até hoje, o preço da gasolina na bomba custava meio URV, que era mais ou menos como se fosse $0,5. O álcool era 30 centavos de URV, carne, queijo. Então, depois de 5, 6 meses, o pessoal estava acostumando ali em 94. É um ano muito doido em 94, eu sempre lembro, porque eram os extremos, né? O Senna morreu, todo mundo ficou baixo astral. Mas daí, de repente, o Brasil ganhou a Copa do Mundo, todo mundo ficou feliz, né? Aquela Copa 94 nos Estados Unidos. Aí todo mundo desconfiado, vai vir o real. Foi tudo muito seguidinho ali. Então, como um passe de mágica, chega uma segunda-feira, a partir de amanhã, vocês não vão ter mais a URV, vocês já estão acostumados com o preço das coisas, e essas coisas vão chamar de real. Aí você vai lá na tua conta, você vai ter o equivalente, o que era milhões antes, o equivalente em real, que é o equivalente a $1, que é o equivalente... Então, essa foi uma sacada simples e boa que deu certo. Monteiro, permite só um comentário. Claro. Quer dizer, essa coisa da sacada, né? Por quê? Porque a URV, ela era uma invenção, né? Você bem diz. Só que a mágica dela é que ela estava atrelada ao dólar. Uhum. Né? Enquanto a moeda brasileira era toda indexada. Sim. Então, assim, por exemplo, a inflação foi tanto, o salário aumentava, o preço aumentava, coisa de saúde aumentava. Então, indexar é você criar um índice, né? O nome já diz isso, e atrelar tudo a esse índice. Então, por isso que a inflação não parava. Porque as pessoas não tinham mais confiança nesse índice. Aí o governo criou essa URV atrelada a uma moeda forte, que era o dólar. Por isso a URV mudava o valor em cruzeiro todo dia, porque o cruzeiro continuava desvalorizando, né? Mas o URV não. A URV continuava... Daí o que a gente começou a perceber é isso. Essa URV, essa é que é boa, porque essa não desvaloriza. E aí você podia escolher fazer o seu negócio em cruzeiro, hiperinflacionado, ou nessa URV, que era uma moeda, como você disse, que não existia. Ela era uma moeda só nominal. Sim, né? Na nuvem. Na nuvem. E aí as pessoas começaram a fazer negócio em URV. Depois foi só trocar o URV pelo real. Sim. Né? Que eles chamam de ancoragem nominal. Quer dizer, eles pegaram essa URV era como se fosse uma âncora. Ela foi fixando a ideia de que uma moeda tem que ser uma moeda forte, como eram as moedas europeias, como era a moeda americana. Então, assim... Tecnicamente, é difícil até explicar, mas é genial, né? Genial. Quando a gente vive a experiência na prática, o povo, né, decidiu, foi uma decisão, por isso que deu certo. O povo foi abandonando o cruzeiro. Foi abandonando. Essa moeda não quero mais. Tanto é que, eu não sei se você sabe, Monteiro, quando o Plano Real veio, o que o Banco Central fez com o cruzeiro? Tocou fogo em tudo. Sim. Na Europa foi feito isso também. Eles picaram o dinheiro da Europa inteira e botaram incineraram. O Brasil foi a maior incineração do mundo. 3,4 bilhões de células. Não ter arrependimento depois, né? Jogou fora. E aí, tadinho, o pessoal mais conservador... Guardava dinheiro em casa. Vou guardar o dinheiro em casa. Não, isso não vai dar certo, vou guardar. Não valia nada. Bom, virou souvenir, né? Souvenir. Desculpa. Não, agrega. Outras coisas que são bem interessantes, pensando em vestibular, né? A URV eu acho que é a pedida para o vestibular. Se teve isso mesmo, o aluno mais novo vai falar nem o que era o URV. Então, boa. Outra, a equipe econômica fez o que todo pai deveria fazer com os filhos, né? Não gaste mais do que você arrecada. Aí foi uma briga tremenda. Então a equipe econômica foi lá na Câmara dos Deputados, vocês têm que a partir de amanhã gastar 20% a menos. E aí foi uma briga tremenda, mas esse gastar menos deixou a economia mais ágil. Até não é crítica, não sei o que é crítica, o PT na época foi muito contra esse controle de gasto, mas como o Fernando Henrique Cardoso tinha a maioria da Câmara, direto ou indiretamente, ele conseguiu passar esse enxugamento. Os economistas, hoje em dia, já mais velhinhos, do Plano Real, eles falam que também era muito importante as privatizações. Por quê? Não pelo dinheiro que ela traria para o país, porque eles foram vendidos meio a preço de banana. A Vale, as companhias de água, luz, os bancos, mas sim pelo
parar de gastar. As companhias estatais, no geral, não davam muito lucro, né? E aí era melhor você, na concepção do pessoal da época, se livrar. E tem uma outra análise que a própria equipe econômica da época faz hoje em dia, a importância da abertura econômica feita no Collor, que foi desastrosa, mas no final das contas ajudou. Que era o quê? O Collor abriu da noite para o dia, transformou o Brasil como se fosse um Paraguai, né? Uma zona franca ali em 91, né? Mais ou menos. Ó, a partir de hoje pode entrar qualquer coisa importada. Faliu a indústria brasileira na época do Collor. Mas depois os economistas vão falar assim, putz, ainda bem que ele abriu. Por quê? A entrada de produtos importados faria com que o produto nacional ou melhorasse, ou falia a empresa, mas ou ele abaixasse o preço para ter uma competitividade, né? E isso vai gerando, vai criando um troço que o Daniel vai lembrar direitinho, um mercado consumidor que não tinha no Brasil. Umas coisas que hoje a gente fala assim, é tão absurdo que o brasileiro não comia proteína animal quase, era muito raro. Uma vez por mês eu vou comer uma carne. Ali começa a produção de frango em grande quantidade porque o brasileiro vai consumir. Tinha o ícone do iogurte, né? Do sonho de valsa. Eu lembro da minha infância, um sonho de valsa, se você se comportar nesse semestre, você ganha um sonho de valsa. Ali não, o brasileiro pode comprar qualquer coisa praticamente hoje. Tanto é, Monteiro, que aí vem você vê como a economia é um troço muito complicado, né? Essa chamada inflação de demanda, né? Quer dizer, aumenta a procura por produto, não queria consumir. Até porque começa a chegar produto também diferenciado e tal. Eu me lembro muito do automóvel. A abertura do Collor trouxe automóvel. O Collor dizia uma coisa que fazia muito sentido, que os carros brasileiros eram as carroças, né? Quando você começa a ver o carro importado sem o imposto, tinha um preço competitivo, era uma coisa absurda, né? Mas aí começa a gerar uma pressão por inflação. O que a equipe do Real precisou fazer? Elevar a taxa de juros. Tinha que elevar a taxa de juros para poder, para poder conter essa inflação por demanda e, ao mesmo tempo, olha como é importante, a gente não enxerga isso, atrair investimento externo. Uma segurança. Sim, porque os investidores externos falaram assim, esse país é uma bagunça, eu vou pôr meu dinheiro lá, mas a taxa de juros é muito alta, compensa. Então, era um risco calculado. Então, o país precisava de moeda forte e, ao mesmo tempo, precisava controlar a inflação por demanda, para poder fazer as coisas no ritmo certo. Você disse bem, o erro do Collor, o grave erro, foi achar que ia ser mágica. Né? Vamos liberar o mercado, que é um pouco, tomara que não aconteça, mas é um pouco que se teme que ocorra na Argentina. Quer dizer, um corte muito rápido, muito intenso de atividade econômica, pode dar certo, mas a chance é sempre muito perigosa. A economia não funciona assim por mágica. Né? Mas e a taxa de juros é um problema que o Brasil hoje ainda tem que lidar. Né? Continua a ser, digamos, uma das heranças. Né? É uma faca de dois gumes. Né? Um mecanismo que foi criado, quer dizer, não criado a taxa de juros, mas criado esse mecanismo de elevar a taxa de juros para controlar a inflação e manter o mercado brasileiro atrativo, apesar da instabilidade e da insegurança. Uma coisa aqui que a gente botou na imagem, né? O Fernando Henrique Cardoso, que ele era o ministro da Economia, né? Ele tá com a cartilhazinha ali da URV. Aí isso deu tanto status para ele, o cara que salvou o Brasil, né? E ele nem queria ser ministro, né? Ele falou, não quero ser ministro. Daí ele aceitou e ajeitou a coisa, né? Aí o que aconteceu na próxima eleição? Vamos ver se... né? Você quer falar um pouquinho? Não, acabou virando... É porque o Itamar... É o detalhe, né? O Itamar, na época, não havia reeleição. Né? São essas coisas que, como hoje tem reeleição, né? O Plano Real ocorre no governo Itamar. Fernando Henrique, como bem lembrou Monteiro, era o ministro da Economia. Só que, como não havia reeleição, o Itamar não podia ser candidato. E o candidato que até então era o candidato, digamos, favorito, era o Lula, que apostava... Né, que o PT que ia superar a crise econômica. Daí veio o Fernando Henrique e conseguiu controlar a hiperinflação. Virou o candidato da vez e, enfim, não só ganhou, como depois será reeleito. E até hoje é o único brasileiro que foi reeleito no primeiro turno. Você vê como a adesão, o apoio e o desejo mesmo de dar certo, né, foi tão grande. O plano foi tão bem construído. E eu queria acrescentar um detalhe que os outros planos não tiveram, Monteiro, que foi a transparência. Né? Todos os outros planos tinham um truque. Chegava pronto, né? Chegava pronto, chegava com novidades, seja o confisco do Collor, o congelamento do Sarney. Eu me recordo bem, o Sarney, antes de tomar posse, o Collor antes de tomar posse, o Collor antes de tomar posse, o Sarney era o presidente, fechou os bancos. Feriado bancário. Imagina o desespero das pessoas. Todo mundo tinha dinheiro em banco.
porque a inflação era muito alta e o banco protegia um pouco esse valor. valor. Tinha internet também, não pra você tinha sacar internet, dinheiro. não tinha caixa você tinha que ligar para o banco, eu quero que faça tal coisa. Então tudo era... Então as pessoas estavam sempre inseguras. O Fernando Henrique não, conversou. Esse foi o papel-chave do Fernando Henrique, o diálogo. Conversava com os sindicatos, conversava com os empresários, conversava com os militares, conversava com a imprensa, conversava exaustivamente. Uma hora os caras começam assim, pô, parece bom, né? Sim. Enfim. Uma outra coisa que eu ouvi, pegando o gancho assim, da tua explanação, é que o Fernando Henrique Cardoso também, com os seus ministros e seus funcionários, né, da alta cúpula dos economistas, eles foram conversar quando eles perderam para o PT, né, pela primeira vez, porque esse era um medo, já que o PT sempre falou mal do Plano Real, quando ele ganha em 2003... 2002. Né? Assume já... Aí o Fernando Henrique, o pessoal lá, né, fala, acho que o PT vai... quebrar esse sistema que a gente criou que estava funcionando. Mas ele consegue convencer, deu para ele falar, não, eles usavam essa palavra, né, uma herança maldita, mas a gente vai cumprir. Sim. Aí depois passa para o Temer, passa para Dilma, passa para o Bolsonaro, então não importa muito, a partir do real, não importa muito o presidente que entra, a gente mais ou menos segue uma certa linha de responsabilidade fiscal. É porque esse tripé, né? O tripé que é a responsabilidade fiscal, que é bastante importante, que é o câmbio flutuante, que demorou para o próprio Fernando Henrique adotar, que é deixar a moeda variar de acordo com as circunstâncias, para não ficar criando, como na Argentina, 3 tipos de dólar, e ainda a meta de inflação, criar uma meta de inflação. E o papel do Banco Central é justamente de regular essa meta da inflação. Por isso que o que se discute hoje é a autonomia do Banco Central, no sentido de não ter pressão política para o Banco Central cumprir a tarefa de manter a inflação dentro da meta. Porque só quem viveu a inflação sabe, né? E eu digo isso na aula, Monteiro, a inflação é uma doença que é muito difícil de curar. Sim. Né? Quando se instala, depois para curar é um drama. De novo, está aí o exemplo da Argentina. Sim. Apesar de diversas medidas e tal, está lá resistindo e vai resistir bastante tempo. Sim. Então, o que o Plano Real trouxe foi uma mudança estrutural, né, do ponto de vista das privatizações, da diminuição do tamanho do Estado, né, na verdade uma remodelação do papel do Estado, de interventor para regulador. Né? Lógico, a gente pode fazer 1000 críticas, venda das estatais, preços abaixo do que podiam ser vendidas, essa regulação que às vezes é meio frouxa, permite que às vezes empresas privadas não cumpram as obrigações, tudo isso pode ser questionado, mas a ideia em si foi essa, de mudança. Segundo, o ajuste fiscal e a regulação fiscal. Os estados, os municípios não podem gastar mais do que arrecadam. É como você disse, é a lição de todo pai de ensinar para o filho. E que também tem a ver com o consenso de Washington, lá em 1989. Ele já falava isso, os países da América Latina, vocês têm que controlar gasto, não é festa, né? Porque é com o dinheiro dos outros, né? Essa que é a verdade. Uma coisa que também dá para aproveitar o embalo, se mostrou aquele gráfico no começo ali da dívida externa, um dos méritos do Pedro Malan era um dos braços direitos ali do Fernando Henrique Cardoso. Era o cara que foi lá em Washington falar no FMI, a gente vai ajeitar o Brasil, 94, ali, 93, mas a gente quer um prazo para não pagar a dívida externa, mas a gente não vai dar calote. Então a gente mostrou uma transparência, inclusive com os países desenvolvidos, com o crédito internacional, isso ajudou bastante. Na verdade, o que o FMI fez daí foi um empréstimo ponte de bilhões de dólares. Mesmo assim, o capitalismo mundial testou o Brasil, né? Os chamados ataques especulativos, 98, vários outros países acabaram sobrando, o caso da Rússia, mas o Brasil resistiu, né? E aprendeu com isso, né? Uma coisa que já o Pedro Malan, a gente comentava aqui nos bastidores, o Pedro Malan inicia, mas não há como negar, é um mérito do Henrique Meirelles, né? A equipe econômica, depois dos 2 mandatos do Lula, foi criar as reservas cambiais, justamente para resistir aos ataques especulativos. O que é um ataque especulativo? Os caras vão lá e supervalorizam o dólar para tentar quebrar o país, obrigar o país a mudar suas regras, criando, né, políticas favoráveis aos especuladores. O Brasil tem reservas cambiais bem poderosas hoje, consegue resistir, como se fosse uma gordura. É uma gordura que pode permitir gastar e segurar, mantendo as políticas em várias moedas, né? Não é só o dólar, em outras moedas pacotão, também. Falando em... Desculpe. Pode falar. Não, falando em moeda, sempre tem umas curiosidades assim que a gente vai procurando na internet e fala, tinha esquecido, principalmente para quem é novo, né? Quando foi criado o real, as moedas até o Plano Real sempre tinham fotos de pessoas ilustres no Brasil. Barão do Rio Branco, que ficou famosa, me dá um barão, né? Que era o dinheiro mais
cobiçado. Sim. E aí, eles, no real, eles falam, não, chega, fica muito pesado esse negócio de sempre ter uma figura ilustre, se associa às moedas antigas, então vamos usar coisas do bioma brasileiro, é bem neutro, as cores, eles tentaram copiar as cores do que seria feito no euro, na Europa, umas cores meio pastéis. Aí, para quem tiver em casa essa nota, ó, guarda que vale mó grana. Excepcionalmente, quando teve o aniversário de 500 anos do... Né, o pessoal da história não gosta de falar que é o descobrimento do Brasil. Aí eles fizeram uma nota especial de plástico, né, que durou 6 meses no Brasil. O pessoal não achou que ia sempre ter moeda de plástico, não teve. Foi desenvolvida lá na Austrália, em homenagem, né, com o Pedro Alves Cabral. Uma nota super rara hoje em dia, caríssima, assim, se tiver uma... Mas é bonita. Mas é bonita, ela é legal. Daí fugiu do padrão, mas o resto é ter os bichinhos lá dos biomas brasileiros. Né? As moedas são as mesmas, né? A única que deixou de circular é de R$1, que virou moeda. Que gastava demais, né? Antes tinha a cédula de R$1, R$2 que acabou entrando, que mantém. E recentemente, no governo anterior, criaram R$200. 200 que do Lobo Guará. Acabou não dando muito certo, também é uma moeda que circula muito. Porque agora pouco. A gente já está indo para um outro caminho interessante, que eu pessoalmente tenho medo, que é a desmaterialização do dinheiro, né? Você não vai mais usar dinheiro de papel, né? Então, não importa o bicho que tem ali, não vai. Vai ser tudo criptomoeda ou dinheiro virtual e tudo mais. Outra curiosidade que eu olhei em casa e falei, mas eu achei isso aqui, ó. Minha carteira de trabalho... E eu comecei a trabalhar uns 2 meses antes do Plano Real começar, né? Aí no carteira de trabalho sempre aparece quanto que é o teu salário. Eu ganhava, na época, 3.800.000 cruzeiros... Novos cruzeiros. 3.800.000. Imagine se isso era muito dinheiro na época. Né? Era office boy, era meio salário mínimo. É tipo uns 500 hoje. Imagine se eu ganhasse 3 milhões de reais, ó, nunca mais. Um mês de trabalho só. Para terminar, 2 curiosidades. O Plano Real era para ser lançado dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Então eles queriam aproveitar o feriado, que era um feriado, hoje está esvaziado, mas na época mobilizava muitas pessoas e tal. Havia também aí um componente político, porque o opositor do Fernando Henrique era o Lula. E, porém, 1º de maio, o que é que acontece aqui? Força o adiamento do Plano Real, que é a morte do Senna. O Senna morre no dia 1º de maio de 94, aí eles transferem o lançamento dia 1º de julho. Então o Plano Real, a moeda, é lançada dia 1º de julho. Então, permita terminar com essa historinha pessoal. Eu estava fora do Brasil, estava 1 mês fora do Brasil. E na época não tinha internet, não tinha nada, não havia jornais brasileiros fora do Brasil. O contato com o Brasil era muito restrito. E aí eu voltei para o Brasil dia 15 de julho. Dia 15 de julho. E quando eu cheguei no aeroporto do Rio de Janeiro, eu tinha um punhado de dólares, acho que $70, $80, e fui correndo na casa de câmbio para trocar. Na minha cabeça, eu ia trocar esses $80 por uma sacola muito de dinheiro. E aí veio menos de R$70, porque quando o real foi lançado, o governo usou uma estratégia inteligente. Ele imprimiu menos reais do que o que ele tinha de lastro. Ou seja, forçando, portanto, uma valorização da moeda. Um real, quando foi lançado, ele valia $1, valia 89 centavos de real. Ou seja, o real valia mais do que o dólar. E aí, quando eu recebi aquele menos de R$70, foi uma sensação, ao mesmo tempo, ruim, mas, ao mesmo tempo, eu ali tive certeza absoluta de que o Brasil nunca mais ia ser o mesmo. Uma mudança estava acontecendo. Eu era muito jovem ainda, mas eu sabia que alguma coisa estava acontecendo no país. Esse foi o Plano Real, que, felizmente, até hoje, mantém a inflação sob controle. E saibam que o Brasil tem um monte de problema, e tem, né, Monteiro? Mas está muito melhor do que antes disso tudo. Quem viveu sabe. Quem viveu sabe. Então tá certo, Daniel. Algo mais, Monteiro? Não, só isso mesmo. Pessoal, agradeço muito a audiência de vocês e assista os novos episódios que vão vir na sequência do Atualizando. Obrigado, um abraço, tchau, tchau.